Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão felizes essa noite? Amém. Mas é de verdade, é de verdade. Você que está muito feliz, fica sobre os teus pés por alguns segundos comigo. E os que trouxeram a Bíblia, encontre aí o último livro, o livro do Apocalipse. E nós vamos ler no capítulo 1, Apocalipse, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9. E enquanto você procura ou encontra, eu quero enaltecer a Deus e louvá-lo por essa oportunidade de estarmos juntos. Muito feliz em poder servir essa região que estou fazendo parte e poder passar um tempo com todas as congregações. Na última quarta-feira, na quarta-feira passada, foi o encerramento de uma série de ministrações sobre a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia na congregação. Me ajude, pastor. Na congregação do pastor. Eu me esqueci. Não é do pastor Everest, é isso mesmo? Novo Horizonte. Nós tivemos 3 quartas-feiras ali que foram difíceis de terminar. Jesus batizando no Espírito Santo, renovando, e foi algo muito poderoso. E é uma maneira que eu encontrei de servir meu pastor, pastor Estes, e servir os pastores, que também são meus pastores, nas suas respectivas congregações, ao longo de todas as quartas-feiras. E, nesta oportunidade, eu vou servi-los, ou tentar servi-los, na quarta-feira presente e na quarta-feira que vem. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você e também para mim. Eu trouxe comigo uma palavra muito poderosa, e sempre que posso e tenho a liberdade de falar sobre o Apocalipse, eu o divido em 3 etapas: a introdução, a aparição de João no céu e em seguida os acontecimentos finais, que antecipam a vinda de Cristo ou a subida da igreja para morar com ele. Vou pedir a você que preste bastante atenção. Essa parte introdutória, pastor Isaac, que eu havia mandado para o senhor, parece que é o meu WhatsApp que está com problema lá, né? Está apagando as mensagens, ou eu mexi na configuração, não me lembro, mas mandei aqui para uma querida amiga que guarda os meus documentos sermonários, para ela preparar para a próxima quarta, ver se eu consigo pelo menos 2 apostilas, para que eu possa presentear a igreja e, através dessa, vocês fazerem outras, para você ter o Apocalipse em ordem cronológica. O que falar que Jesus vai voltar, que nós vamos subir? Isso eu tenho ouvido e acredito que você tem ouvido desde a sua tenra idade. Mas, quando você absorvê-lo, desvendá-lo na ordem cronológica, você vai querer morar no céu mais rápido. Posso ouvir o amém? Amém. Pastor Isaac, Deus te abençoe, viu? Perdoe o horário, eu passei na nossa subsede, deixei o meu filhinho lá, e com a minha esposa, provavelmente daqui a pouco eles devem chegar aí. Então, motivo de ter chegado um pouquinho mais tarde, mas seja Deus louvado pela vida de todos vocês e por essa recepção tão poderosa. Deixe-me municiá-los aqui com uma leitura, capítulo 1, a partir do versículo de número 8. Eu falei 9, mas vamos começar o 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Conhece muito bem estes versículos, mas me dê sua atenção através dessa leitura. Está escrito assim: eu sou o Alfa, também sou o Ômega, eu sou o começo e também o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E João, que também sou,
vosso irmão, companheiro na tribulação, do reino, da paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus, bem como do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de uma trombeta, dizendo: eu sou Alfa, também sou Ômega, o primeiro e o último. O que tu vês, escreve em um livro. Envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e também a Laodiceia. Voltei para ver a voz daquele que falava comigo. E voltando, eu vi 7 candelabros de ouro. Posso ouvir um amém até aqui? Amém. Ainda no capítulo 1, para nós encerrarmos essa leitura, versículo de número 18. Olha que coisa linda. Passo a ler, está escrito assim: eu sou aquele que vive. Eu estava morto, e eis que agora estou vivo, e vivo para sempre. Amém. Amém. Tenho as chaves do inferno e da morte. Olha o grito de glória a Deus aí. Retorna ao seu assento, por gentileza. Graças a Deus. Graças a Deus. Olhe para mim, preste a sua atenção. Foi nos dias em que Jesus esteve na terra que deu início a uma revolução espiritual muito grande. Todas as vezes que nós falamos ou até pensamos no céu, no arrebatamento, na volta de Cristo, é impossível olhar para os acontecimentos vindouros e não encontrar o início, o nascimento, a espinha dorsal de tudo aquilo que nos espera, quer seja para aqueles que vão subir e morar com Cristo, bem como para aqueles que irão ficar e desfrutar aí de um momento ruim, lúgubre e muito macabro. Eu sempre tive a curiosidade de caminhar na Bíblia Sagrada através da literatura cronológica, da leitura do começo, do meio, até chegar no final. A prova disso, e que isso é benéfico para todos nós, é que o próprio Jesus, sempre que for a falar com João, ele mencionava a totalidade do seu poder, sempre pontuando o início, o meio e o final. Então, para você entender, desvendar, revelar e se aprofundar no Apocalipse, é necessário você conhecer um pouco mais de Cristo, de como ele transitou na terra, de como ele aproximou os seus discípulos da doutrina das últimas coisas. E para falar acerca disso, e diante do cenário que temos, tanto nos dias atuais, quanto naqueles que ainda hão de vir, eu preciso tirá-los daqui de dentro dessas 4 paredes e colocá-los ao lado do Antigo Testamento, da construção deste Antigo Testamento, dos personagens que nortearam o Antigo Testamento. Ora, quer sejam profetas, levitas, sacerdotes, homens, mulheres, jovens ou crianças, todos eles, pastor Isaac, de maneira direta ou de maneira indireta, citaram a chegada de Cristo, a aparição do Senhor. Alguns foram mais profundos, outros nem tanto. Mas fato é que o Antigo Testamento é uma construção daquilo que nós encontramos de Mateus até o Apocalipse. Para mim, enquanto pregador, enquanto ministro, enquanto pensador, enquanto leitor da Bíblia Sagrada, o único que conseguiu fisgar as minhas atenções de maneira mais profunda acerca de Cristo fora Isaías. Isaías não só diagnosticou, não só apresentou, não só o mencionou,
como também ele teceu um comentário em um dos seus capítulos acerca de como era esse que havia de chegar, como ele andava, como era o seu corpo físico, como ele iria chamar. Logo, nós conhecemos Jesus de maneira direta pelos lábios de Isaías. E por quê? Porque enquanto Isaías vai falar acerca de Cristo, ele vai mencionar não só a sua aparição, como a sua personalidade. Segundo ele, esse que havia de vir tinha alguns nomes: Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Emanuel. E quando ele vai terminar, ou basicamente apagando as luzes dos nomes que identificavam esse que havia de chegar, no tocante o nosso Cristo, ele ainda apresenta para que ele veio, como se daria a sua chegada e o que ele iria fazer enquanto estivesse em terra. Aí Isaías fala assim: verdadeiramente, ele vai levar sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz vai carregar também. Pelas suas pisaduras, nós, todos que aqui estão na Assembleia de Deus, do Xangri-Lá, seremos sarados. Imagina, já que é um culto de ensinamento, imagina a mente, o coração, as emoções daqueles que ouviram Isaías falar. Interessante, e diga-se de passagem, enquanto eu estou falando aqui, vocês estão estupefatos, olhando e talvez se deliciando nessa introdução. Tudo que eu estou fazendo é reproduzir aquilo que já está aqui. Mas Isaías não reproduz. Isaías recebe tal revelação. E ele compartilha com profecia. A profecia vale para os dias dele. A profecia vale póstumo aos dias dele. E a profecia vale até os dias atuais, até a trombeta tocar. As palavras de Isaías vêm fazendo aquilo que nós chamamos de eco, chegando aos nossos ouvidos. Aquilo cria uma expectativa. Quem é este homem? Como ele vai vir? Quem ele vai atrair? Como será a sua chegada? Todos têm Moisés, e até nós, como o maior profeta do Antigo Testamento. Será, na mente destes, que este que está vindo aí é maior que Moisés? E o tempo vai passando, como o nosso tempo passou. Eu estou com 37 anos de idade, mas eu ouvi a minha mãe falar, que a mãe dela falou, que a mãe da mãe dela falou, que Jesus estava chegando. Então isso, pastor Isaac, vem perpetuando de lábios em lábios, de ouvido a ouvido, de geração a geração. Chega então no período do profeta Malaquias, e depois do período do profeta Malaquias, há um tempo chamado interbíblico ou intertestamentário, aonde um silêncio, chamado de, ou conhecido, identificado como o silêncio de Deus, impera na terra. Imagina você vir na igreja num dia, não ouvir Deus falar. Outro dia, não ouvir Deus falar. E isso perpetuar. Eu não sei os senhores e as senhoras, mas eu sou apaixonado em ouvir a voz de Deus. Quer ver uma coisa? Eu já ouvi a voz de Deus aqui. Mais alguém? Como que você ouviu? Eu ouvi a voz de Deus enquanto cantava os hinos da harpa. Ouvi a voz de Deus enquanto orava para os irmãos. Ouvi a voz de Deus enquanto alguém pedia oração, porque você não pede oração sabendo que você não vai receber. Você pede oração crendo que você vai receber. E quem pede oração crendo que vai receber, sabe que aquele que pode abençoar e que também é abençoador, tem poder para curar, para livrar, para renovar. Aleluia. Aleluia. Ouça-me. Esse tempo intertestamentário gera um desconforto, porque é através desse tempo que alguns poderes vão aparecendo. Que poderes são esses? Poderes como o de Roma. É impossível falar do Apocalipse sem citar essa cultura, esse povo, essa dinastia. Poderes como os gregos. Quem são eles? Os donos, os portadores da filosofia. Poder como o poder dos judeus. Quem são eles? Aqueles que carregam a cultura, a tradição. Então esses três poderes vão formando uma cúpula, claro, cada um no seu tentáculo, um diferente do outro. Roma com o seu poder bélico, ouça, lá os gregos com o seu poder filosófico e os judeus com o seu poder cultural. Ninguém, preste atenção nisso,
Ninguém estava preparado para receber uma nova filosofia, um novo estilo de vida, uma nova religião, deixe-me colocar assim, um novo pregador. E por quê? Os romanos, escute isso, tinha os imperadores, minha irmã, como a sua autoridade. Então nenhum imperador iria fazer com que o seu reino fosse dividido por algum revolucionário. Abaixo dos romanos tem aqueles que nós chamamos de governadores, e os governadores não iriam querer sofrer uma revolução e a revolução chegar ao imperador. Através de Roma nós conhecemos esse poder bélico que é os soldados pretorianos. Paralelo aos romanos nós temos os gregos. Os gregos não queriam outro rival, outra filosofia, outro estilo de vida. Por quê? Porque na mente dos gregos a filosofia era a base da sobrevivência humana, a arte de pensar. E por último, olha para cá, começa agora, o terceiro são os judeus. Nenhum judeu iria querer uma nova tradição, uma nova cultura. Você já reparou por que tanta guerra lá no Oriente Médio? Paulo Gandra é bíblico, mas é claro. Mas a guerra, ela não é só de ideologia, ela também é de cultura, de tradição, porque cada povo quer ter a sua. Então, naquele tempo, nesse tempo intertestamentário, vai formando uma coalizão de personalidades, vai formando uma coalizão de existência humana, cada um com o seu jeito de ser, com o seu jeito de viver, com o seu jeito de portar. Olha você dando glória a Deus sem eu pedir nesta linda e maravilhosa noite de quarta-feira, culto de ensinamento. Quando aparece alguns homens até ao Império Romano e vai conversar com um governador, ele fala assim, ou eles falam assim: nós estamos em viagem, você vai se lembrar deles agora, e na nossa viagem nós estamos sendo guiados por uma estrela, e nós estamos vindo presentear o rei dos judeus. Olha para o senhor ver, pastor Isaac. Não pedi, olha para você. Isso, olha, imagina você chegar agora dentro da China, dentro desses países onde a política é severa e os líderes não querem passar o seu pedestal para ninguém e falar assim: ó, nós viemos aqui porque está chegando um que vai ficar como líder maior e supremo de todos vocês. Seria uma afronta, seria uma guerra, seria uma briga. Aí esse que está sentado no trono, você já sabe o nome, o grande autoritário daquele poder, do poder de Roma, ele fala: mas eu sou rei, não pode aparecer outro. Aí ele tenta ludibriar, e a questão que está em cena é essa: que está nascendo é uma criança. Por essa criança que esses três magos vieram conhecer, uma multidão de bebês morre. E morre todos, basicamente, da faixa etária de 2 anos para baixo. Só para o ego de um líder não ser tocado. Só para o ego de um líder, o ego de um líder ser massageado. E uma chacina acontece. Só tem um detalhe. No meio desses, tem um bebê que tem uma promessa. E a promessa dele não é da terra. A promessa dele não é do mundo físico. A promessa dele é do céu. E ele está guardado, está protegido. Aleluia, aleluia. A mãe biológica, o pai biológico. E esse Jesus é terrível, porque antes mesmo de vir à tona ou ao mundo, ele já começa mexendo com a minha capacidade estrutural e mental. Porque como Deus, ele tem mãe, mas não tem pai. Como homem, ele tem pai e tem mãe. Olha como é que ele mexe com a medicina. E por quê? Porque o espírito se apodera da mãe dele e o ventre dela o gera. Oh, meu Deus do céu! Como que eu conto isso para os meninos de hoje, pastor Isaac? Como que eu falo que o Espírito do Senhor se apoderou do ventre de uma mulher, colocou o meu Cristo lá dentro, só para ele sofrer por mim, levar os meus pecados por mim,
abrir os braços na cruz do Calvário por mim e dizer: você está perdoado, você está guardado, e no final você vai ir orar comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo Gandra, e agora? E agora é que vai ficando cada vez mais profundo, porque o início de onde eu quero chegar começa a aparecer. Depois de toda essa fuga, ele reaparece e cá para nós. Pastor Isaac acabou de falar aqui, eu tenho pregado por esse Brasil e falo com propriedade. Quando a gente se expõe, quando você aparece muito, você causa alguns sofrimentos em uns e alegrias em outros. Mas a sua capacidade mental, a sua emoção, ela vai sendo mexida. Todas as vezes que você está em destaque, todas as vezes que você aparece, você sempre vai causar uma reação em alguém. Agora Jesus não. Jesus, se eu estiver convicto do que eu estou pregando, e se eu estiver chegando agora onde eu quero, o nosso Jesus apareceu somente 3 vezes. E mesmo aparecendo somente 3 vezes na Bíblia, 2000 anos depois, eu estou na Assembleia de Deus de Xangri-Lá, e nós ainda estamos lembrando dele, querendo ir morar com ele, querendo passar a eternidade com ele. Quando ele me prova 3 vezes, te prova agora. A primeira vez ele aparece para ser apresentado. E quando ele aparece para ser apresentado, a mãe e o pai o levam num salão, numa igreja, num templo, como os senhores e as senhoras queiram, e chama a irmã que estava profetizando naquele lugar. E quando chama ela, fala assim: eu trouxe esse bebezinho para vocês orarem por ele. Aí a irmã, aleluia por isso, Ana profetiza, pega o bebê no colo e dá um sorriso. O porteiro da igreja, o irmão velhinho lá fora, ele vê e ouve o sorriso da profetisa e grita assim: quem está aí? Ela: vem cá para você ver, se aproxime para você ver. É ele quem? Aquele que Isaías falou, é ele quem? Aquele que foi perseguido, mas Deus respondeu, é ele quem? É o Filho do Deus vivo. Aleluia. Eu sei que é uma noite de ensinamento, e se tem uma coisa que eu detesto é emocionar, motivar alguém da glória a Deus, mas eu estou sentindo uma liberdade tão bonita e tão bela aqui, que eu queria muito que, se você puder, levanta a sua mão direita para cima comigo, aleluia, acompanha a direita, levanta a mão esquerda também. E por que, Paulo Gandra? Porque Satanás pode não ter medo de você, Satanás pode não ter medo e tremor dos seus bens, o diabo pode não ter medo da sua família, o diabo pode não ter medo do seu trabalho, da sua conta poupança, do seu casamento, do seu carro, da sua profissão, da sua faculdade, da sua formação acadêmica, mas do Cristo que eu estou lhes apresentando, do Cristo que eu estou lhes mostrando, do Cristo que está entre nós, e que um dia nós vamos morar com Ele eternamente. Ele tem medo, tem pavor, tem tremor, porque o poder está na palma da mão do nosso. Aleluia! Aleluia! E agora? Olhem para mim. Aleluia! E agora que ele é apresentado, aquele velhinho chamado Simeão pediu a morte e disse assim: eu não quero mais viver, eu acabei de ver ele. Depois que ele é apresentado, eu disse 3, ele desaparece. O doutor Arames de Barros diz que o impacto da aparição dele foi tão grande, que mesmo ele desaparecendo do dia da apresentação até os 12 anos, ainda causou uma incógnita nos ouvidos e nos lábios de quem ouvia a história da apresentação dele. Porque a irmã Ana e Simeão começou a falar: eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele. Todo mundo vê quem? Filho de Deus, filho de Deus. Aí aquilo começou um burburinho. Com 12 anos de idade ele aparece de novo. E agora ele causa um impacto ainda maior, porque tanto o pai quanto a mãe o perdem numa festa e vão buscá-lo. Depois de ter dado falta dele, ou sentido a sua falta, quando eles chegam para buscá-lo, ele está discussando no meio de rabinos, dentro da sinagoga, falando com maestria e propriedade. Aí a mãe e o pai dele gritam: o que é isso aí? Eu estou apresentando as
coisas do meu Pai que está no céu. Pastor Isaac, antes de chegar aqui, eu disse que era introdutório. Eu vou mudar a mente deles, eles realmente não vão dormir hoje. Olha que coisa maluca. Isso aqui é só para quem acredita no céu. Porque hoje nós estamos pregando para uma geração que não acredita em cura, não acredita em mais nada. Então eu vou pregar para alguém que acredita em coisas profundas. Você consegue dimensionar a aparição de Jesus saindo da eternidade? Porque o escritor aos Hebreus disse que ele deixou a sua glória, se esvaziando dela e humilhando a si mesmo, não tendo, eu fico imaginando a saída dele de lá. A entrada você conhece: levantai ao pó dos vossos portões, levantai as vossas cabeças, entrará o rei da glória. Mas e a saída? Ele vai saindo, mas para sair ele é rei. Como ele é rei, ele tem coroa na cabeça. Como ele é rei, ele tem cetro da misericórdia. Como ele é rei, ele tem anel. Então ele tem que tirar a coroa, tem que tirar o anel, tem que tirar o cetro. E quando ele está saindo, ele não sai pensando no céu. Ele sai pensando no pastor Isaac, sai pensando no Paulo Ganda, sai pensando nessa irmã que está aí, sai pensando nesse irmão que está aí, e sai gritando: está valendo a pena. Eu estou me diminuindo em poder, mas estou crescendo através do Pai no coração deles. De quem? Da Assembleia de Deus em Xangri-Lá. Aleluia, aleluia. Algandra, o exalto. 12 anos. Ele apareceu, desapareceu, apareceu, desapareceu. E agora? E agora que há um cenário. Tudo que eu estou lhes apresentando é em ordem cronológica, para você não perder nada. A aparição dele apresentada, 12 anos. E dos 12 aos 30, ou aproximadamente aos 30, tudo que se sabe dele, e aqui é para mudar a mente do pregador, do pastor, do professor. Tudo que se sabe dele é isso aqui, ó. Crescia em graça e conhecimento. Crescia em que igreja? Em graça e conhecimento. Para ficar melhor, 1, 2, 3. Em graça e conhecimento. Enquanto ele cresce em graça e conhecimento, tem um outro pregador que vem apresentá-lo. Esse é terrível. Eu estava até estudando sobre ele agora, dentro do carro, quando eu parei o carro. Fiquei maluco, porque ele comia mel silvestre, e esse mel silvestre aqui, esse mel silvestre, eu até consigo responder-lhes. Mas o gafanhoto tem duas teorias. A primeira teoria é que eram plantinhas que ficavam no deserto, mas não pode ser, não pode ser. A outra teoria é que era gafanhoto mesmo. Eu vou ficar, e você acredita ou não, com os gafanhotos. Como que eu vou acreditar numa plantinha que dava no deserto? O deserto é um lugar extremamente quente. Toda a vida que existe lá, fisiologicamente, foi criada para lá. É por isso que no deserto, de verdade, tem miragem. Estava ouvindo agora um grande professor falar, e ele falou assim, pastor Isaac: não tem como ser nenhuma planta. Isso aqui só tem uma resposta. De fato, naquela época, ele escolheu comer tal para bugar a mente dos judeus. E esse homem, além de comer, além de vestir coisas que iam de bater de frente com os judeus, ele também tinha uma pregação. Lembra dos 3 poderes que eu lhes falei? Roma, Grécia e judeus. O que ele fazia? Ele dizia assim, ó: eu sou um pregador e eu prego uma mensagem única. A Assembleiana ama isso. Eu batizo com água só para remir pecado. Mas está vindo um aí. Calma que você vai dar glória a Deus agora. Eu não conheço, mas quem me enviou o conhece. E ele é maior que eu. E além de ser maior que eu, ele batiza com o Espírito Santo. E batiza com fogo. Eu estou querendo dar
glória a Deus, nesse tipo de ensinamento? Então eu vou te ajudar, da glória a Deus. Ele vai apresentar alguém que é maior que ele, aí começa a bugar a mente dos judeus. Quem é maior que João Batista? Porque ele tem autoridade. Olha a multidão que vem para ele batizar. Além de falar que alguém que está vindo é maior que ele fala, batiza com o Espírito Santo. Ninguém ainda conhecia o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa que não pode ser tocada, não pode ser vista, não pode ser pegada, mas em contrapartida, ele te toca, ele te abraça, ele fala com você. Imagina a mescla de sentimentos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, nasce o ministério mais poderoso, nasce o ministério mais exuberante, nasce o ministério mais profundo, o ministério do nosso Cristo. Até agora, o Apocalipse não existia. Até agora, ninguém havia fomentado sobre as doutrinas das últimas coisas. Até agora, ninguém havia tido um vislumbre do céu, como João Batista teve, como Paulo teve. E por quê? Porque alguns que foram do céu no Antigo Testamento foram lá e resumiram o que viram lá. Outros foram e não quiseram falar. Tipo, começo de provar agora. Enoque, acerca de Enoque está escrito assim: e andou Enoque com Deus, Deus o tomou para si. O que se sabe sobre ele é o que está no Gênesis e na carta de Judas. Judas, eis que veio Enoque, o sétimo, profetizando, e milhares de vezes. É isso. Então ele foi, não voltou, pelo menos não na Bíblia. O livro que temos dele é um livro extra-bíblico, e ele não falou o que tem lá. O segundo que foi, e também não falou o que tem lá, é Moisés. E por quê? Moisés morreu. Paulo Ganda, cuidado. Quem matou Moisés? O seu Deus. É heresia. Vamos lá. E subiu Moisés no cume do monte Nebo, e viu Moisés a terra prometida, com a idade de 120 anos. E disse Deus: morre Moisés. E Moisés morreu, e sepultou Deus Moisés no vale. O diabo não sabe, olha que Deus tremendo, não sabe aonde Moisés foi sepultado. É por isso que ele guerreava, tá certo, meu pastor, comandante. Aí esse Moisés aqui apareceu para Jesus e não falou o que tem lá. Ele se furtou. Pedro disse assim: vamos fazer uma casa? Para Moisés, para Elias e para Jesus. Jesus, não, a minha casa não é aqui, a minha casa é lá. Olha, você falou de Enoque, falou de Moisés. Quem é o terceiro que foi lá e não falou o que tem? Elias. Elias foi transandado. Estou certo, pastor Isaac? Subiu, mas Elias voltou. Mas ele também não falou lá, porque ele encontrou com Jesus. Então como que eu vou morar num lugar que eu não conheço? Deus começou a melhorar e disse assim: eu vou mostrar para Isaías o que tem aqui. Aí Isaías disse assim, olha o assembleiano como é que é: no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins voavam acima do trono dele, e dizia: santo, 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 santo. Cada um com 6 asas, 2 cobre os ossos, 2 cobre os pés, 2 eles voam, e toda hora, todo momento, todo segundo, 24 horas eles vão dizer: santo, 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 santo. Começou a melhorar. Eu vou dar um beliscão na sua espinha, vou colocar o meu dedo no seu rosto, eu vou puxar a sua orelha. Não me tenha como chato, deselegante, e não pede o pastor Isaac para cancelar comigo a quarta que vem. Mas pera lá, você ainda quer ir morar no céu? E por quê? Aqui você não gosta de glória a Deus, não gosta de aleluia, não fala em língua. Imagina você chegar no céu, olhar para o trono daquele que te criou, daquele que te formou, daquele que te deu a vida, e quando olhar para lá, você olhar para cima e ver criaturas voando. Aqui você só vê pássaros voando para lá e para cá, criaturas voando, e além de voar, dizendo assim: ele é santo, ele é santo, ele é santo. Os umbrais da porta da entrada tremendo. Eu, quando chegar lá, vou gritar: estou em casa, estava querendo vir para cá, e eu acho que tem uma meia dúzia aqui também vai gritar. Oh, glória ao nome do Senhor. Deus é bom. Oh, glória ao nome do Senhor. Oramacho, repasse. Adore a Deus, adore a Deus. Amor, Emaia.
Ai, achou derevas. Aleluia. Aleluia. Parou por aí, parou não. Até agora, o céu ainda é uma incógnita no Antigo Testamento. Aí Deus, eu vou melhorar mais. O Ezequiel, aparece aí. Aí Ezequiel apareceu e disse assim: e eu, Ezequiel, filho de Buzi, estava próximo do rio Quedar, quando eu olhei e eu vi um trono, aleluia, e assentado nesse trono a figura de um homem, um ancião de dias. Abaixo desse trono tinha criaturas que são os querubins, cada um com 4 rostos, 2 de um lado, 2 do outro. Do lado, rosto de homem; do outro, rosto de boi; do outro, rosto de leão; do outro, rosto de águia. Quem são essas criaturas? Você vai saber daqui a pouco nos 4 evangelhos. Essas criaturas tinham pé de dizer: meu amigo, vou pregar para você agora. Alguns não acreditam que o céu é real. Imagina chegar lá e ver essas 4 criaturas com 4 rostos, andando para a direita, para a esquerda, segurando o trono do nosso Senhor e dizendo: digno és o Cordeiro de receber glória, louvor, majestade. Imagina! E Deus vai dando caminhos. Parou, Paulo Ganda? Parou não? Tem outro? No Antigo Testamento tem. O outro é Daniel. A revelação que Deus deu para Daniel foi tão profunda que Deus disse assim: ó, e tu, Daniel, vai até o fim, porque descansarás. Meu corpo está arrepiado, igreja. Você não está chorando porque o Paulo Gana está pregando. Você está chorando porque você imaginava que o Apocalipse era só abrir a Bíblia no Apocalipse e desvendado. Não é. Há uma construção até chegar lá. E depois que chega, tem que desvendar. Depois que desvenda, tem que ansiar os acontecimentos para você morar no céu. E agora, Paulo Gana? E agora que eu tenho no Antigo Testamento uma guerra. Eu tenho 3 que foram. Eu tenho 3. 2 foram, vieram e não falaram o que tem lá. Um foi e não voltou para dizer o que tem lá. E eu tenho 3 que foram e só resumiram o que tem lá. Aí Jesus vem. E quando Jesus vem, ele vai montando uma igreja. Nós escutamos ontem lá na nossa subsede, diga-se de passagem, uma mensagem muito bem aplicada. E o pastor Samuel, com muita maestria e no afã de querer materializar o que estava pregando, ele falou das personalidades que Deus escolheu através de Cristo para si. Pedro, Tiago, João. Arão de Barros, pastor, e eu falo muito sobre ele porque ele é um historiador muito completo. Ele passou 20 anos pesquisando os dias de Jesus, pesquisando os discípulos de Jesus. E ele falou assim que era loucura quem Jesus escolheu. Escolheu um louco, maluco, um doido, e foi escolhendo. Aí Jesus tem que mentoreá-los. Agora olhem para cá, olhem para cá. Depois que Jesus vai mentoreando Pedro, Tiago, João, Paulo Gana vai falar do dia que eles se conheceram, não, deixa eu correr um pouquinho. Depois que Jesus vai mentoreando eles, Jesus ainda tem uma dificuldade ainda maior. E por quê? Porque todos eles têm uma idade de 20 anos para baixo, enquanto Jesus estava com eles. Então, eu sei que a maturidade lá era muito maior e mais significativa do que a de hoje, porque a maioridade para o mocinho ou a mocinha de hoje, se eu não estiver equivocado, é 18 anos. Estou certo? Mas eles tinham 20 ou abaixo de 20. Então Jesus teve uma dificuldade em mentorear. E o problema nem é isso. O problema é que Jesus demorou muito pouco aqui na terra, enquanto o seu ministério cresceu. Ele demorou 3 anos. Estou certo, senhores? Aproximadamente isso. Então deixe-me ser verossímil e apresentar esses 3 anos. 3 anos para alicerçar, criar e levantar uma igreja é fácil? Tem obras de congregações que demoram mais, pastor Isaac. Então Jesus teve 3 anos para mentorear os discípulos. E quando ele está mentoreando, eu disse que vocês iam dar glória a Deus sem eu pedir. Olha aqui, é culto de ensinamento. Eu mudei a configuração que prego só para ensinar isso aqui. Pastor Isaac, 3 anos.
Aí Jesus fala assim com eles. Olha que loucura. Esses personagens que vieram apresentaram o céu, uns de maneira direta, outros sem falar. Aí Jesus fala assim: amigos, eu estou indo embora. Eu queria que fosse você lá. Você viu ele dar visão ao cego, audição ao surdo, fazer o mundo falar, ressuscitar morto, mandar doença embora. Aí ele pega e fala assim: eu estou indo embora. Você não quer, Jesus? O senhor está indo para onde? Não. O senhor nos tirou lá da nossa profissão. Para o senhor chegar agora e falar que está indo embora. Eu fiquei perturbado quando eu me lembrei dos filhos de Salomé e Zebedeu, que é Tiago e João. E por quê? Porque eles eram empresários destacáveis. Pedro também estava nessa cúpula, mas o que tinha a família mais equilibrada, o doutor Arão de Barros diz que os empresários em desenvolvimento era Tiago e João. Imagina Jesus falar com eles assim: depois que eu tirei vocês dos seus trabalhos e os chamei para ser pescadores de almas, eu estou indo embora. Eles até então não haviam falado do céu. Até então ninguém havia falado com eles do céu. Aí quando Jesus fala: além de estar indo embora, eu vou enviar um outro Consolador. Porque enquanto eu vou, esse Consolador vai ficar com vocês até eu voltar. Glória, aleluia. Meu amigo, o senhor consegue imaginar a mentalidade dos discípulos? Se Judas era o mais equilibrado, o mais preparado, Judas tinha uma dificuldade ainda maior, porque o que Judas estava fazendo com Jesus? Ele ansiava que Jesus humilhasse e colocasse debaixo dos pés o Império Romano, porque ele viu Jesus fazer muita coisa. Então, se Jesus ressuscitou pessoas mortas, Jesus levantou o paralítico, Jesus deu visão ao cego, acabar com o Império era fácil. Aí ele escuta Jesus falar assim: eu estou indo embora. E o senhor vai para onde? Eu vou para o céu. Para onde? Para minha casa. E onde o senhor mora? A terra é de vocês, mas o céu e o céu dos céus são meus. E quando eu chegar lá, isso vale glória, eu vou preparar lugares para onde eu estiver, vocês estarem comigo. Quem vai para lá? Quem vai? Eu respeito você que não dá glória a Deus, respeito você que não dá aleluia, respeito você que não fala em ministrar, mas eu te acho esquisito. E por quê? Quando nós chegarmos lá, será adoração. O pastor Isaac é muito ético. E eu já tive essa percepção. Mas o senhor vai ter que me ajudar agora, pastor Isaac. O senhor pode ficar sobre os pés do senhor? O senhor vai ter que viver esse momento comigo. Para aqui. A briga foi tão feia de Pedro para com Jesus, que quando Jesus falou assim: ó, eu estou indo embora, Pedro segurou ele e falou assim: o senhor não vai não. Eu estou certo ou estou errado? O senhor não vai não. Aí Jesus falou assim: enquanto eu vou, eu já vou lhe dizer algo. Você será um daqueles que vai me negar. Pedro ficou bravo. Estou certo? Porque, olha aqui, e ele usou o português chula ainda. Pedro usou uma palavra chula. Desculpe, português não. Ele usou uma palavra chula. Fica aqui. Jesus disse assim: eu estou indo embora. E Pedro: o senhor não vai não. O senhor está brincando com nós. Que brincadeira é essa? O senhor tem que ficar aqui. Não, eu estou indo embora. Não, o senhor não vai não. Não, e além de ir embora, você vai me negar. Não, todo mundo aqui pode negar. Eu não, senhor. Aí foi tão ferrenho que Jesus disse assim: ó, para trás de mim. Não ouvi? Não, mais uma vez. Aí Pedro, imagina os outros discípulos. Ele chamou Pedro de Satanás. Imagina, você está rindo? Imagina a mentalidade daqueles que viram Jesus, o poder dele. Isso aqui dá uma vontade de voar. É tão grande que quando ele estava entrando numa cidade, uma multidão de demônios, uma legião, disse assim: ele está chegando aí. E quando ele chega, nós temos que ir embora. Mas vamos pedir ele para pelo menos entrar nos porcos. Vamos pedir para nós ir embora com maestria.
Aí a gente se lança daqui, do precipício, porque ele entra em ovelha, nós entramos em porcos, ele tem poder, e todo poder, nós só temos poder, ele não tem limite, nós temos limite. Vamos lá! Aleluia! É mal, ia, do rebaixo. A briga foi tão grande que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Aí Pedro ficou meio triste, porque enquanto andava Pedro com Jesus, ele nunca havia andado desarmado. Ele só parou de andar armado depois da descida do Espírito Santo. Porque enquanto andava com Jesus, eles eram vestidos. Vestidos de quê? De revelação. De quê? Vestidos de informação. Vestidos de quê? De graça. De perdão. Agora, revestimento é poder. Então Jesus não havia dado para eles poder. Jesus disse assim, ó: se vocês crerem, vocês irão fazer sinais maiores do que eu faço. Mas irão fazer no futuro. Até então eu estou mentoreando vocês, demonstrando vocês, mas eu estou indo embora. Não vai não. Obrigado. Vai não. Pô, não vai. Aí, o pior acontece. Porque além de Jesus falar que está indo embora, ele já tinha andado sobre as águas, e um dia eu volto para falar só sobre os milagres dele. Jesus é crucificado. E a crucificação, eu fico aqui, pastor, estupefato quando alguém prega sobre a crucificação sem emoção. Prega sem lágrimas nos olhos. A crucificação era terrível. Ser crucificado, além de humilhante, era uma morte silenciosa, vagarosa, dura, impactante. E por que, Paulo Gandra? Porque o indivíduo ficava pendurado literalmente, tendo que se equilibrar entre a palma e o antebraço. Não era na palma da mão. E porque, se fosse, o peso dele, quando ele estava perdendo as forças, iria fazer a pele ou a carne rasgar. Então o indivíduo tinha perfurações no pulso. Detalhe, como que não perfurava ou não rasgava uma veia como a artéria? Vai entender. Imagina o seu Jesus lá. É aqui que Isaías entra, porque Isaías disse que ele foi com madeiro. Agora, além de ser cravado lá, se fosse cravado e morresse, estava tudo bem. O problema é a agonia, é a demora, é a morte ao seu lado dizendo: estou aqui. E você tendo que flertar com ela enquanto ela não lhe pega. Olha, agora, sem pedir de novo. O mais lindo é que a morte estava do lado dele, mas ele não entregou a vida dele para a morte. Aleluia, aleluia. Dos discípulos, só João deu uma parecida lá. O resto todos se dissiparam. Não foi Jesus que entregou João para sua mãe? Dizendo: mulher, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe. A loucura do Evangelho é aqui que Paulo entra, porque o Evangelho é uma loucura. Porque esse homem que eu estou pregando e anunciando aqui aos senhores e às senhoras, aproximando-me do Apocalipse, ele morre. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita. Glória a Deus! E até então, olhem para cá, porque quem vai subir a uma igreja, não havia igreja, porque não carecia de haver igreja. Mas depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias. E nesses 40 dias ele une os seus discípulos, salvo Judas, que você sabe o que aconteceu, e ele grita assim: chegou o momento, eu estou voltando para casa. E agora eu estou voltando mesmo. Eu havia falado que estava indo, mas eu só estava lhes preparando, mas agora eu estou voltando. Mas eu já lhes apresentei o Espírito Santo, o Consolador. Quando eu chegar lá, eu vou enviá-lo. E ele virá, o Espírito da verdade. O mundo que não vai subir não conhece, mas vocês que vai nascer uma igreja agora conhecem ele, porque ele habita em vós e ele estará convosco todos os dias. Eu queria muito que você pegasse na mão de quem está ao seu lado aí. Pegue na mão dele, pegue na mão dele.
Paulo Ganda, é noite de ensinamento, aproveita, quarta-feira, todo mundo cansado mesmo. Então descanse ele, tirando ele do lugar para ele fazer uma academia espiritual. E diga para ele assim: ele foi, mas ele não te deixou sozinho. Ele foi, mas ele não te deixou sozinho. O Espírito Santo, ele está entre nós, preparando a noiva para ir orar com ele, preparando a noiva para ir encontrar com ele, sacudindo o coração dos pentecostais, inundando o coração dos espirituais. Eu vou morar com ele. Quem vai? Quem vai? Mas antes de ir, seja cheio do Espírito da verdade. Aleluia, 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 aleluia. E agora, Paulo Ganda? E agora que eu cheguei onde eu queria? Porque agora Jesus, depois de 40 dias, está subindo. E quando ele está subindo, ele olha para os seus discípulos e grita assim: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, eu vesti vocês de perdão, eu vesti vocês de graça, eu vesti vocês de segunda chance, mas agora vocês serão revestidos. E para que ser revestido? Porque se pisarem serpentes e escorpiões, até vocês subirem para vir morar comigo, não lhe causará dano algum. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E por quê? Porque vocês estão revestidos. Eu quero dividir dois tempos aqui. O tempo em que Cristo entra na eternidade e o tempo em que está nascendo uma igreja na terra. O tempo em que Cristo entra na eternidade é aquele tempo que ele recebe de novo coroa, anel de sinete, cetro da misericórdia. Ele tem as roupas salpicadas de sangue, aquela escrita na coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o Pai, olhe para mim, coloca ele à direita e grita assim: filho, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos como estrado para os teus pés. Este é aquele tempo eterno, é aquele tempo que os olhos não veem, que a mente humana não consegue dimensionar. Este tempo é o famoso Kairos de Deus, não é o Cronos. O Cronos vai aparecer que agora. O Cronos, ou da terra, é aquele momento em que os discípulos estão no segundo pavimento de um prédio. Aí eles estão envolvidos nas palavras de Cristo, municiados da palavra de Cristo, e eles começam a orar. E a oração é tão perfeita que o Espírito vem. E o Espírito não só vem, ele apresenta-se com poder. Porque línguas são repartidas como que de fogo. Tem uma festa acontecendo na cidade, a festa do Pentecoste, um estrondo aparece e você sabe como termina. É aqui que começa o nascimento de uma igreja que vai ser arrebatada. É por isso que o Apocalipse não é só você abrir no livro e pensar nele. Tem uma construção. Você percebeu que eu peguei você no Antigo Testamento, caminhei com você no Antigo Testamento, apresentei para você o início do começo do Novo Testamento, cheguei com você nos dias de Cristo. Agora nós vamos chegar na onde a igreja começa a receber uma promessa. E quem vai fazer essa promessa é Deus, mas ele faz essa promessa através dos seus filhos. Como? Depois que a igreja começa a ser perseguida. Logo, depois da subida de Cristo e da descida do Espírito Santo, a igreja primitiva, diga-se de passagem, a igreja mais poderosa que o mundo conheceu, ela começa a fazer sinais, prodígios e maravilhas. E o que sobrou? Sobrou exatamente a ideia de que o revolucionário deles foram, mas ficaram os malucos. Eles conseguiram tirar Jesus da terra, e não foi porque eles quiseram, foi porque o próprio Cristo voltou para o seu habitat natural, porque a morte não teve poder sobre ele, mas ele deixou, e aqui, isso aqui é poderoso, ele deixou malucos. Paulo chama nós de loucos. Ele deixou os malucos na terra. Como, Paulo Ganda? Esses imperadores matavam 10 crentes, aparecia 20, matava 30, aparecia 50, julgava no Coliseu, eram mordidos e comidos por feras. Aí aqueles que assistiam diziam: eles foram primeiro, nós vamos depois, todos nós vamos encontrar com Cristo. Aí a igreja começou a fazer isso aqui. Vai no grito de glória a Deus: crescer aqui, crescer ali, crescer lá, crescer lá. Aí vai fazer isso aqui, ó, crescendo, crescendo,
crescendo. Vou continuar até você dar glória a Deus. Aleluia! Aí, tomou conta dos confins da terra. Frígia, Panfilha, Capadócia, Mesopotâmia. Todos começaram a anunciar: ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Onde ele está agora? Aí Pedro disse assim: ele está sentado à direita do Pai. Aí João, eu tive contato com ele. E o que você viu? Aí eu vou falar o que eu vi. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Entre nós ele habitou. Vimos a sua luz sobre a glória do unigênito do Pai. Ele é Jesus de Nazaré. Onai kendo vascanda. Eu vou falar mais 5 minutos. Não vou colocar um ponto final. Eu quero que você se lembre na quarta-feira da onde eu vou parar aqui hoje. E eu vou começar do mesmo ponto. Vou falar 5 minutos. Só tem um detalhe. Todos os discípulos que andaram com Cristo morreram. Você pode gritar comigo? Todos os discípulos que andaram com Cristo morreram. 1, 2, 3. Todos os discípulos que andaram com Jesus morreram. Se não for pedir demais, se você não me ter como chata deselegante, você fala mais uma vez. 1, 2, 3. Todos os discípulos que andaram com Jesus morreram. Cheguei onde eu queria. João morreu, Paulo Gandra, morreu. A diferença é que os outros 11 foram martirizados. Estou certo, pastor Isaac? Todos eles foram martirizados. João não. E João, como ele ficou, isso aqui dá pano para manga, tem conteúdo para até 3 horas da manhã. Só ele ficou vivo. Imagina ele tendo que carregar sobre os ombros a mensagem de todos, o caráter de todos. E ele vai pregando, pregando. E todo mundo que ouviu os discípulos não tiveram contato com Cristo. Mas parece, e isso aqui vale, diga-se de passagem, para extravasar. Deus é tão terrível, pastor Isaac, e essa palavra não é capciosa, não é pejorativa, que ele permite apenas um ficar vivo. Parece que é para colocar nos ouvidos e nos lábios de todos por onde ele passar, o poder que Deus tem. Porque por onde João passava, eles diziam assim: fala um pouquinho dele, João, ele era bom. Aí quando ele encontrava com os jovens, fala um pouquinho dele, filhinhos, eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer. Não pequeis. Os jovens, por quê? Porque vocês são fortes e já venceram os malignos. Aí ele encontrava com os mais velhos, estava em pecado, ele: não peques. Mas se você pecar, vocês têm um intercessor. Chupa, Pai. Quem ele é? Eu andei com ele. Ele é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas não é só pelos nossos, é de toda a humanidade que se rende a Ele. São 21 horas e 3 minutos. Quem ficaria até meia-noite comigo? Pastor, vou parar aqui, viu? Preste atenção. Entre o dia que Jesus foi e o dia que Jesus encontra com João, passa 70 anos. Quantos anos? 70. Quantos anos? 70. O Apocalipse ele é o encontro de Cristo com a igreja. Mas também é o encontro de João com Cristo. É aqui que a nossa mente buga. E por quê? Porque depois que todos morrem e João continua vivo, ainda tem imperadores, filósofos, portadores da cultura judaica, desejos de matar aquele que ainda é testemunha ocular dos fatos. Porque até Paulo, pastor Isaac, foi martirizado com Pedro. Estou certo? Pedro e Paulo foram martirizados na mesma época. Os imperadores que mais causaram dano na igreja é Trajano, Nero e Domiciano. Nero, ele era tão louco, tão maluco, que ele colocou fogo na cidade.
e falou que foram os cristãos, só para perseguir eles. A maneira que esses imperadores encontravam de perseguir a igreja eram variáveis. Alguns deles colocavam tachos de azeite fervendo e jogavam os crentes lá. Outros faziam verdadeiras imagens esculpidas de bronze, colocavam os crentes lá, fechavam e colocavam fogo. Nero, por sua vez, gostava muito dos jogos dentro do Coliseu e mandava os crentes para lá, serem mortos todas as vezes que a população queria revolucionar contra o seu poder, o seu império, sua autoridade. Ele fazia com que os crentes fossem embebedados, alegrados, enquanto outros morriam, e no caso, as mortes eram os crentes. Então a perseguição começou muito ferrenha. Aí, enquanto a perseguição está acontecendo, isso aqui é terrível. Paulo escreve as suas cartas. E em uma das suas cartas, Paulo começa a tecer comentários muito diferentes de Pedro, dos de Tiago, inclusive até dos de João, antes do Apocalipse. Porque Paulo começa a falar de si. E por quê? Agora o senhor vai se lembrar. Vocês se lembram do que eu falei? Que alguns homens do Antigo Testamento foram lá, voltaram e não falaram que tem lá? Um foi, não voltou. Outros foram, viram e resumiram. Aí eu tenho Paulo. Aí Paulo escreve dizendo assim: senhoras e senhores, eu conheci um homem que se em carne eu não sei, se fora dela eu também não sei. Olha o que ele vai falar agora. A única coisa que eu sei desse homem é que ele subiu até o terceiro céu. E ele viu coisas, olha isso, pastor, que se ele for compartilhar com a dele, Shangri-La, vão chamá-lo de louco. Olha só para mim que eu estou terminando. Mas o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que não subiu no coração do homem, é o que Deus tem guardado para aquele que diz. E Paulo vai apresentando esse ambiente. A maior loucura para mim, enquanto pregador, sobre Paulo, é quando ele fala assim: ó, eu estou tão convicto que vou morar lá com meu Cristo, que nem a morte, nem a vida, principados, potestades, dominações, nada pode me separar do amor dele. E o quê? Eu aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco, aprendi a vestir, aprendi a dar nu, eu aprendi a ter fome, aprendi a comer, eu tive noites sem dormir, eu passei quase cuidar do morto, mas em todas essas coisas eu sou mais que vitorioso naquele que... Fica sobre os seus pés comigo. Aonde você vai parar, Paulo? Porque eu não quero me esquecer. Eu vou parar aqui, preste atenção. João está em Éfeso. Diga comigo, João está em Éfeso. Paulo Gandra, pois não. Eu quero chegar no Apocalipse. Quarta-feira nós vamos chegar. Eu quero ver se você tem estômago. E se você de fato quer ir morar no céu. Porque eu gritar que eu quero ir é uma coisa. Eu viver para ir morar lá é outra. É verdade. Eu gritar que eu amo o céu é uma coisa. Como que você ama um lugar que você nunca viu? Como que você quer morar num lugar que você não conhece? Então você precisa conhecer. E depois que você conhecer, quem sabe você faz um tour comigo lá. Quem sabe pelo menos uma meia dúzia sobe lá e vê aqueles lugares que eu vou te apresentar. E por quê? Quem vai apresentar agora de maneira direta? João. Paulo Gandra, se Enoque foi lá, não voltou, eu fiquei triste. Se Moisés foi lá, voltou e não falou, fiquei triste. Se Elias foi lá, voltou e não falou, fiquei triste. Me alegrei um pouco com Isaías, ele viu, eu queria ver também. Me alegrei com Ezequiel, ele viu, queria ver também. Eu me alegrei com Daniel, ele viu, queria ver também. Me alegrei com Paulo, ele viu, resumiu. Me alegrei também. Tem mais alguém? Tem. Quem é esse? João. Quem é ele? João. Você pode levantar a sua mão. Quem foi abençoado nesse dia? Meu Deus, que noite maravilhosa. Que noite cheia do Espírito Santo. Levanta as suas mãos para cima. Da machorelada. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada. Eu quero fazer um compromisso com o meu pastor, ser feliz. Pastor Isaac, eu presumo que na quarta-feira que vem nós vamos fazer aquele tour no céu.
Mas a curiosidade dos irmãos está na doutrina das últimas coisas, dos acontecimentos. Se o Senhor me permitir e achar por bem, eu não conseguir concluir na quarta, mesmo trazendo material, eu vou pedir ao Senhor para tirar umas duas apostilas, a gente compartilha aí, vai passando de mão em mão. E nós, se não conseguirmos concluir, a gente faz mais uma quarta, dentro da sua perspectiva, para me apresentar, e se os irmãos gostarem também, né? Para me apresentar aquelas questões que todos nós temos dificuldades de entender. Onde se dá, quais são os sinais, o que está acontecendo. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Posso ouvir amém? Olhe comigo, Senhor Deus e Pai, te damos graça. Louvamos o Teu Espírito, nos rendemos a Ti porque eu sou. Obrigado por esse momento tão poderoso. Quase 1h10 falando da Tua palavra e parece que foram minutos. Jesus, te damos graça por essa igreja tão viva, tão vibrante, tão cheia do Teu Espírito. Nos leve em paz, Pai. Fique conosco e nos dê uma semana cheia do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Não terá o sonho. Glória